Uma vez eu entrevistei o Caio Ribeiro no meu podcast. Porque maioria do mundo o mundo que eu vivi, que o mundo da bola, jogador de futebol, você tem, não sei exatamente, mas você tem pelo menos 90%, 85%, 90% de jogadores que vieram de classe média baixa. Isso é fato. Né? Negro, e, enfim, classe média baixa que encontrou no futebol a oportunidade da vida de mudar completamente a vida dele e a vida de todo mundo. De todo mundo, beleza. O Caio não veio dessa situação. Caio veio de classe média alta. Ele não veio da rota de colisão, né? Sabe? E aí eu perguntei pra ele, falei, irmão, o que é mais difícil? Que a gente fala, pô, a gente sofreu, era muita zoeira dentro do vestiário e tal. Aí eu perguntei pra ele, foi muito difícil pra você estar num meio que era a maioria? Porque a classe Caio Ribeiro era a minoria dentro dessa bolha que é o futebol. Qualquer outra situação, qualquer outra esfera, ele seria o protagonista em todos os sentidos. Perfeito. Só que no futebol, ele não era o protagonista. Ele tinha o poder aquisitivo. Vamos dizer assim, ele era o estranho no ninho? Ele tinha um poder aquisitivo, ele tinha uma educação, e sempre teve uma educação maravilhosa. Se você perguntar do Caio Ribeiro para qualquer um, todo mundo vai elogiar. E aí você tem que dar os parabéns para os pais. Muito. A educação dele, até a narrativa dele, a fala dele. Porque ele, assim, ele é extremamente humilde e ele respeita todos. Nunca subiu pra cabeça. E eu tô falando do Caio porque eu tenho até me sinto credenciado pra poder falar dele, que a gente começou a jogar juntos desde sempre. E ele nunca mudou o jeito dele de ser. Ao contrário, o que ele fazia? Ele trazia os moleques da quebrada, os mais desfavorecidos naquela ocasião, fazia um churrasco na casa dele, trazia os moleques lá do Nordeste, por exemplo, que não poderia ver a família no final de semana. Muito tempo, anos sem ver a família. Então ele foi fazendo o quê? Ele foi, eu preciso me sentir integrado a esse grupo. Só que eu sou a minoria. De que forma que eu vou fazer isso para me integrar? Para eles me conhecerem e ver a essência que eu tenho. Apesar de eu morar numa boa casa, apesar de eu ser bem sucedido financeiramente, os meus pais nesse caso, como é que eu faço para me integrar nessa sociedade bola? E eu achei do caramba. Eu falei, pô, verdade. Porque a gente fala assim, eu sofri muito. Não, mano, quem sofreu foi, eu acho que o Caio. Lá dentro, nesse... Porque nós éramos a maioria. O grupo era maior do cara que veio da periferia, que tava ali pra... E aí ele falou, pô, porque eu sabia, Denilson, que muitos dali era um prato de comida, mano. Pra mim não era um prato de comida. Então, automaticamente, eu tinha que fazer até mais do que os meninos que estavam lá. Porque eu tinha que eu tinha que me nivelar no sentido da gana, da vontade de querer ganhar as coisas junto com os caras. E eu achei legal por parte dele. Mostrar que a mesma raça e determinação de quem tá buscando algo, porque se perder aquela chance acabou. Exato. Ele tinha que ter a mesma gana, contudo sabendo que já tinha tudo isso já herdado. Exato. É difícil. Então, assim, o podcast, o nome do podcast... adquiriu respeito, né? Exato. O nome do podcast Pais e Filhos, eu lembrei dele porque os pais dele você tem que tirar o chapéu. Olha. Porque conseguiu colocar no filho valores que o dinheiro não compra.